Aqui se encontra o pastor Boaventura. A paz do Senhor, meus irmãos. Se encontra o pastor Boaventura, que vai contar um grande testemunho que o Senhor Jesus Cristo mostrou para mim. Então, antes de eu contar esse testemunho, vou ler um Salmo 122, dizendo assim: Aleluia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando esse versículo fala, aleluia, que alegrou em mim, que vamos à casa do Senhor, porque realmente o cristão dele se alegra quando sai da casa dele para a casa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus, o nome do Senhor. Então, chegou a hora de eu contar o testemunho para todos que ouvir esse testemunho. Vocês ouçam e guarde no seu coração, realmente seu pensamento, pensa no Senhor, porque existe Deus no céu, aleluia, e na terra. Então o pastor Boa vinha pedindo ao Senhor há muito tempo para que ele mostrasse para mim a verdade, o que era certo e o que era errado. O que era errado que eu pedi ao Senhor, que mostrasse o céu e o inferno, que realmente eu ia acreditar que existia isso. Porque realmente quando eu não era cristão, que eu estava lá no mundo, que o cristão, servo de Deus, vinha trazendo a palavra para mim, eu ficava sempre naquela dúvida comigo, achando que não era verdade que os crentes falavam comigo. Mas depois que realmente eu vim conhecer o Senhor Jesus Cristo na minha vida, que eu comecei a orar e pedindo a sabedoria ao Senhor, realmente que hoje eu tenho para passar para quem não é cristão, aleluia, que realmente Deus é o Criador do céu e da terra. Então vou contar o testemunho. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vinha pedindo a Deus em oração em casa, orando, de joelho no chão, pedindo ao Senhor. Então quando eu saí dali daquele joelho, que eu fui me deitar, que eu estava agarrando já no sono, eu tive aquela visão, como realmente eu estava acordado, mas estava dormindo e acordado, entendeu? Então eu pedi a Deus, naquela hora que eu me agarrei no sono, veio uma voz, em a mim, escutei aquela voz, e aquela voz era do Senhor. Dizia para mim, servo meu, levante e ande. Na que falava, levante e ande. Quando eu dei por mim, eu estava andando num caminho. Esse caminho era assim como num lugar de um campo, aquele cascalho, só tinha aquela estradazinha. E eu saí naquela estrada andando e caminhando para frente. Mas com mais ou menos 10 minutos que eu estava andando, lá na frente, eu enxerguei uma cruzeada. E naquela cruzeada estava uma cancela muito alta. E antes de chegar na cancela perto, eu já avistava aquela cancela. Quando eu fui chegando naquela cruzeada, estava um anjo. Aquele anjo estava naquela estrada daquela cruzeada em pé. Quando eu fui chegando em pé cruzeada, aquele anjo chegou em pé a mim. E ali falava para mim, eu estou aqui te esperando você chegar. E eu dizia para ele, por que você sabe que eu ia passar por aqui? Ele me respondia, porque você pediu ao Pai. E eu dizia, quem é esse Pai? Ele falava para mim, o Pai é Jesus que você chama. Então eu vim mostrar para você o que você vem pedindo. Ele, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, o nome do Senhor. Então aquele anjo pegou na minha mão e saiu comigo. Quando cheguei a meter a cancela, estava aquele homem em cima daquela cancela, aquele homem preto, com aquele espeto, aquela lancha grande na mão. Estava de vermelho, a boca toda vermelha e de branco, só tinha aqueles dentes de branco. Então o anjo dizia para mim, olha, eu agora entrego para ele e ele vai mostrar para você. Então aquele negão me pegou, abriu a cancela e me jogou por lá de dentro. Quando eu cheguei por lá de dentro daquela cancela, já senti aquela quentura tão terrível, aquela quentura forte. E ali eu dizia para ele, que lugar quente é esse? Ele dizia, não é quente, quente você vai ver ali quando eu te mostrar.
Eu olhava para trás, para que o anjo me tirasse dali. Mas o anjo já estava por lá, não estava por lá de dentro da cancela onde eu estava. Ele tinha ficado fora me aguardando a volta. Então aquele negão saiu comigo. Quando chegou lá na frente, já tinha multidão daquele povo brigando um com o outro. E lascando cada um nomes terríveis. E eu dizia para ele, por que aquele povo está ali, aquele negão está ali dizendo isso? Ele falava assim, olha, aqueles ali é o amigo deles. E eu dizia para ele, fazia aquela pergunta, por que você é amigo deles? Ali, depois você vai ver o que é que eles vão te mostrar. Então ele batendo aquelas espadas, aqueles peitos pretos, cada um negão, um com o outro, batendo aqueles ferros um no outro e gritando. E aquele ali, aquele negão me levava e eu passava por um meio deles. Quando chegava lá na frente, eu via aquele barraco feio, um barraco terrível. E aquele negro me levava até ali. Quando eu chegava até lá, ele me entregava para o demônio. E ali eu perguntava para ele, que é esse aqui? Ele dizia assim, ó, esse aqui é o chefe dele. E ali eu chegava até ele e dizia assim, o que é que você veio aqui? Você queria o quê? Eu cheguei e falei para ele, eu falei, olha, eu pedi a Deus para me mostrar a verdade e o errado. Ele dizia assim, olha, então você está aqui no inferno. Eu falava, o inferno? Ele, aqui é meu. Dizia que era dele. E ali ele me dizia, você quer ver a verdade? Eu falei, quero. A verdade e o inferno? Eu falei, quero. Então ele pegava e aquele multidão de livros, cada um livro feio, enferrujado, e naquele livro ele abria e dizia que naquele livro ali estava o nome de quem estava ali. Então ele passava aquelas páginas ali e dizia, mostrava para mim, aqui ó, vou te mostrar logo daqui do livro o nome de quem está aqui. Aqui tem um, você conhece? Mostrava para mim, eu dizia para ele, esse aqui não conheço. Ele dizia só, isso aqui é um crentinho. É um crentinho que chamava por aquele homem lá de cima. Mas ele chamava, mas não obedecia, só fazia o gosto dele. E ele está aqui comigo. Aí eu falava para ele, poxa, mas ele não era cristãozinho? Ele era crente, dizia que se viu o homem, mas não se via. Ali ele mostrou para mim também o nome da irmã. De todos que ele me mostrou ali, depois ele mandou aquele que me levou até ele para mostrar. E ali ele mostrou tudo ali para mim, aquele livro estava o nome das pessoas. Depois disso tudo, ele chegou e falou para mim, ele falou assim, olha, você assiste televisão? Eu dizia, já assisti sim. Ele falou, porque quem assiste televisão está fazendo a vontade dele. Eu falei, a vontade sua, ele é a vontade dele, porque todos que assistem televisão, novela, tudo é dele. Você quer ver a televisão, você vê o que acontece? Eu falei, quero ver. Ele chegava, levantava dali e dizia, encara para a televisão, eu encarava. Quando eu encarava, ele sei que ele rodeava ali por detrás da televisão, mas não saía para outro lugar, eu sei que ele sumia. Quando a imagem da televisão clareava, era ele que estava lá dentro fazendo aquele rebuliço ali daquelas imagens. E ali ele dizia, depois eu olhava e eu via ele lá dentro da televisão. Com um negócio assim de uns 2 minutos, ele saiu de lá e voltou e falou para mim, o que foi que você viu aí? Eu falei, rapaz, eu vi você aí dentro. Ele, bem que você sabe que foi ele mesmo, que é ele que faz isso. Então ele falou para mim que quem o crente que se via Deus e assiste televisão está fazendo a vontade dele. E dali tudo ele voltou para mim, chamou aquela pessoa e falou assim, agora mostre ele aí. Aquela pessoa saiu comigo, aquele negão que me levou até ele, e chegou cá no terreiro. Quando nós chegamos cá, saiu tanto do cachorro velho preto, cada um cachorro seco, aqueles porcos velho magrelo, tudo querendo me atacar, mas não conseguia me atacar. Depois ele me mostrou, lá na frente, estava aquelas bombagira, vinha aquela mulher toda loura de lá para cá, com um brinco na orelha, cheia de tatuagens, se requebrando e vinha para o meu lado. E eu fazia aquela pergunta, quem é essa aí? Ele dizia, essa daí é a manda que ele manda ela fazer, é a tal da bombagira. Aí cheia com a boca toda cheia de batom,
Eu vi a coisa mais terrível. Depois disso tudo ali, ele levava eu até na frente. Quando chegava lá, eu via banca de jogo, gente num baralho, jogando baralho, outros jogando sinuca, outros jogando jogo de damas. E eu fazia a pergunta para ele: por que todo esse povo aqui está fazendo aquilo? É porque tudo aqui que sai de lá, que não serve aquele homem, vem direto para aqui para dentro. Então faz a mesma coisa que faz lá fora, faz aqui dentro. Entendeu? E eu chegava a escutar o que ele me fazia ali, aquela pergunta, que eu fazia a pergunta e ele me respondia. Quando chegava lá na frente, ele foi passando comigo, estava uma mulher amarrada. Aquela mulher estava no morão amarrada. Na frente tinha outro homem amarrado, também no morão. Aquele homem, eu conhecia ele em vida, antes dele partir, desse mundo, eu conhecia ele. E não saí lá da casa do meu pai, eu conhecia ele, estava lá no inferno também. Eu cheguei e perguntei para ele, falei assim: por que essa mulher está amarrada? Ele respondia: chega até ela. Me levou, eu até a mulher. Quando chegou lá, ele passava a mão dele nas pernas da mulher e dizia: passa a sua para você ver. Eu passava a mão nas pernas da mulher, estava aquelas pernas furando, as mãos minhas furavam. Eu dizia: por que as pernas dela estão assim feitas, espinho tudo furando? Aí ele dizia: sabe por que ela está aqui, está amarrada? Porque essa daí era a crentinha, aquela crentinha que dizia que seria o homem. Mas ela raspava as pernas, fazia sobrancelha, passa batom, usa brinco, e também chegou em ter o momento de falsear o seu esposo. Então ela veio se aparar aqui. Falei: misericórdia. Eu falava assim: ela está aí por causa disso, por causa disso. Aquele outro que está ali, vamos ali, me levou e tem o outro. O outro estava dando cada um gemido. E aquela pessoa conhecia ele. Chegava até ele e perguntava: qual o motivo que você está aqui? E ele não podia me responder, só respondia para ele. Aí eu chegava a falar para ele: por qual motivo que ele está aí? Ele falou: olha, porque esse daí não acreditava naquele homem lá em cima, só acreditava num chefe dele. E aí esse daí está aqui no inferno porque ele fazia isso e isso com a própria filha dele. Eu falei: misericórdia, com a própria filha dele. Então ele fazia as coisas terrenas com a própria filha dele. Ele estava lá no inferno também. E ali, depois que ele mostrou tudo, ele voltou comigo e falou: agora vamos andar. Quando chegou lá na frente, eu saí num pastozinho. Aquele pasto era um pasto feio. Quando eu cheguei lá, ele chamava, aquele bicho ele chamava pelo nome. Veio bode preto, veio cada uns bode preto, veio aqueles touro velho preto, tudo querendo me atacar, mas não conseguia atacar. Eu sempre se livrava deles. Ele foi e me mostrou aqueles caixotes, cada uma caixa, daquelas 4 caixas, estava ali, todas aquelas caixas tampadas. Ele dizia: eu vou abrir essa caixa para você ver. Ele abria, quando abria, estava aquela caixa toda cheia de aranha, aquelas aranhas caranguejeiras, grandes. Eu falava para ele: por que essas aranhas estão aqui? Ele dizia: porque aqui é a comida deles. Ele dizia: oxe, vocês comem isso? Eu como sim. Dizia que eram os alimentos deles. Ele ia, abria a outra caixa, estava cheia de cobra, tudo cobra. Abria a outra caixa, só tinha sangue pisado. E eu olhava ali e via aquelas coisas terríveis, só vi coisas feias. Cobra, aranha caranguejeira, sangue pisado, tudo eu via ali. Depois que ele me mostrou tudo ali, andamos, e ele foi e chamou. Quando ele chamou, veio cada umas cobras terríveis, querendo me atacar também, mas não conseguiu. Depois disso tudo, ele me levou. E dei lá na frente. Quando chegou lá na frente, que eu estava, ele me mostrando, ele veio e me falou para mim: agora você vai ver. Quando eu cheguei lá, estava um tanque. E aquele tanque, estava um tanque cheio de água. E aquele tanque que estava de água, mas não era água, aquela água toda escura. E aquela água fervia como estava um óleo fritando. E ali eu perguntava a ele por que aquele tanque estava daquele jeito. Ele dizia que aquele tanque que estava ali daquele jeito, que era aquele tanque que jogava
o povo que era deles, dentro daquele tanque, sofria mais e não conseguia morrer, só era para sofrer. E ali ele me levou até esse tanque, ele me mostrou. Depois desse tanque que passamos, estava multidão de gente ali e me levou e falou, naquela casa estava 6 pessoas. Ele me levou naquelas pessoas, eu falei, essas pessoas que estão ali, ele falou, vamos aqui, me levou. Quando chegou até perto, lá naquele meio, eu vi muitos pastores, estava pastores naquele meio, estava pastor ali que eu conheci, muitos eu conheci, outros não pude conhecer. E ele dizia para mim, faça pergunta a ele, por que ele estava aí. Mas quando eu chegava perto para fazer a pergunta, ele mesmo chegava e atravessava na minha frente e dizia para eles, fala para ele por qual motivo que vocês estão aqui. Aí eu perguntava a ele, dizia, olha, eu vi lá nesse meio o pastor Valdomiro, vi o pastor de Maceda, vi o pastor outro que me esqueci o nome agora, e vi mais e mais. E ali eu via o dinheiro todo da igreja, e o diabo dizia para mim, mostrava, o dinheiro todo da igreja que ele pegava, caía em cima da mesa, e por baixo tinha outras mãos aparando o dinheiro. E mostrou muitos carros, casa, tudo. E ele dizia que aquilo tudo que ele estava fazendo não era nada para Deus, só era para fazer a vontade deles. E quem tivesse com eles também fazendo a vontade deles, não estava fazendo a vontade de Deus, só estava fazendo a vontade também do Satã, como ele estava fazendo. Porque ele cobrava o dízimo tantos e tantos e tantos do povo, dizendo que era para a obra de Deus. Mas o demônio dizia que não era nada para o homem, só era para ele. Aleluia, louvado seja Deus. Ele ainda dizia assim, que aquele homem lá em cima não precisava daquele dinheiro. E eu escutava tudo que ele me falava. Amém, igreja? Louvado seja Deus, o nome do Senhor e da glória. Então, eu estou contando para vocês esse grande testemunho que vocês estão ouvindo. Não se ilude com essas pessoas que ficam pedindo vocês e meus irmãos só dinheiro, dinheiro, porque esse negócio não pertence ao Senhor, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Deus tem tudo para dar para a gente, não para a gente dar para eles. É só Deus que dá para a gente. Por que que pastor fica pedindo dinheiro e dinheiro, dizendo que é Deus que manda? É mentira. O dinheiro, esses que fazem isso, estão fazendo a vontade do diabo. Estou falando para vocês porque lá no inferno eu vi e eles me falaram quem pratica isso. Amém? Louvado seja Deus, o nome do Senhor. Então, voltando ao outro lado, ele voltou comigo e me entregou de novo o chefe dele. Quando eu cheguei até cá, o chefe falou para mim, você viu o que fulano mostrou para você? Eu falei, vi sim. Ele falou, você viu o que? Viu o que lá? Eu falei, vi isso, isso e isso. Ele falou, tudo aí é dele, é obra dele. Quando ele chegou até mim e falou assim, agora você quer ver mais coisa? Eu falei, quero sim. Ele apanhou novamente outro livro e falou para mim que quem fizesse a vontade dele, o nome deles estava ali, também notado naquele livro dele. Quando ele chegou e falou para mim, falou, você quer ver realmente o nome de quem está aqui, que você conhece? Eu falei, quero sim. Ele abriu o livro e mostrou, falou que olha, aqui é o nome de fulano, fulano e fulano e fulano e fulano. Deu o nome de crente, de irmão, de irmã. Realmente estava ali, notado o nome deles, estava ali no livro deles também. E estava lá no inferno também. Quando eu voltei, perguntei para ele, falei assim para ele, olha, como é seu nome? Ele dizia, Satã. Quando eu falei, Satã, veja meu nome se está aí também. Ele passou página por página e dizia, não está aqui seu nome. Eu falei, por que meu nome não está aí? Ele falou, porque por enquanto, não sei, vai dependendo de você. Você não faz ainda a vontade dele. Se você fizesse a vontade dele, o seu nome estaria aqui. Mas eu acho que o seu nome deve estar lá no outro livro daquele homem. Quando eu falei, quem é esse homem? Ele não quis falar. Quando eu respondi para ele,
Eu falei assim, quando eu levantei para falar com ele, já não estava mais aguentando a quintura. Eu voltei e falei para ele, uma pergunta que ele me fez, eu respondi. Quando eu respondi, que eu falei para ele, ele chegou e falou assim, olha, você sabe aquele homem, aquela mulher que vive só brigando dentro de casa? Eu falei, sim, sei sim. Quem faz é ele, que manda fazer. Aí ele chamava o nome daquele outro negão que ele mandava fazer. Ele dizia assim, olha, quando aquele marido, mas a mulher briga, que deita um com a cabeça para lá, outro com a perna para cá, ele está no meio, é ele que manda fazer isso. Eu falei, é você, ele é eu. Esse vento forte que vem, não vem um vento forte, derrubando casa, derrubando tudo, pé de árvores e tudo. Eu falei, sim, é ele que manda ele fazer, esse vento é ele que manda. Aí ele foi falando, ele falou, não tem esse vento que faz esses buracão, que vai fazendo buraco e vai jogar naquele multidão de poeira? Eu falei, sim, é ele que manda também fazer. Quando ele foi me falando tudo, que teve outro que eu falei assim, quando eu já fui falando o nome do Senhor, dizendo sangue de Jesus que repreenda, né? Que eu fui falando, ele já dizia assim, não chame por este homem, aqui eu não quero ver o nome deste homem. Quando eu vi, ele já me empurrava e dizia assim para o que me levou, joga esse homem para lá. Quando eu dei por fé, o negão já estava me agarrando e voltando realmente, botando no lugar que ele me empanhou. Quando eu cheguei até a cancela, ele já tinha me jogado por lá dentro da cancela, realmente eu já estava nas mãos do anjo que tinha me levado até ali aquela cancela. Aquele anjo me fez uma pergunta, você viu lá tudo que você queria ver? Eu falei, vi, que coisa terrível. Você gostou? Eu falei, nunca gostei, nem quero saber, porque ali é uma pintura tão forte, terrível. Ele me falou para mim, agora você vai ver a outra parte que você quer ver. Aí ele saiu andando comigo. Quando chegamos até lá na frente, nós largamos essas cruzeadas e se encontramos sair em uma estrada. Estava uma estrada larga e outra estreita. Aí ele me fez aquela pergunta, você quer ir por a larga ou por a estreita? Eu parei, pensei e falei para ele, eu quero ir nessa estreita. Ele falou, bem que você sabe, porque a estreita é que nós vamos entrar. Aleluia, glória a Deus. E ali nós saímos naquela estrada estreita andando. Quando chegou lá na frente, eu pude enxergar um lugarzinho todo cheio de grama, aquelas gramas toda verdinha. E ali eu fiz a pergunta, eu falei para ele, falei, nós vamos passar naquelas gramas verdinhas ali? Ele dizia sim. Falei, que lugar tão bonito. Nós saímos, ele me falou, ali você ainda não viu ainda a boniteza, só vai ver só o começo. Entramos. Quando eu pisei nessas gramas, estava parecendo que eu estava pisando num tapete. Passei por essas gramas todinha, por dentro dessa grama. Quando chegamos lá na frente, estava uma casa. Naquela casa estava 2 anjos na porta, cada um com suas espadas. E aí aquele anjo dizia para mim, olha, aqueles 2 ali que está ali, que vai levar você em teu homem. Aquele anjo me entregou eu para aqueles 2 anjos, me pegaram em um braço, outro pegou em outro, e eu saí no meio deles, por dentro dessa casinha. Quando essa casa eu pude enxergar, era uma casa toda verdezinha, bonitinha que só vendo. E eu dizia para ele, que lugar, que casa bonita. Ele dizia, essa maravilha você vai ver ainda. E aí ele saiu comigo. Então por dentro dessa casa saímos lá de fora em outros tapetes, que era um tapete verdinho. E eu passei por cima desse tapete e nós chegamos até outra casa. Quando chegamos na outra casa, já estava uma escada alta. Nós passamos por um trevo por dentro, subimos essa escada alta. Quando chegou lá na frente, ele me falou, é aqui que você vai chegar em teu homem. Me jogou na porta aqui, eu entrei. Quando eu entrei, estava aquele homem sentado. Aquele homem estava sentado numa cadeira, aquela cadeira era toda cheia de ouro. Aquela cadeira estava toda cheia de ouro, que quando eu olhei para o homem, eu não podia olhar a face do homem, só via mesmo a palavra dele. E ali ele me fazia uma pergunta, o que você quer saber de mim? Eu dizia assim para ele,
olha, será que eu estou querendo falar? Será que é com quem eu estou pensando? Ele me dizia, vocês querem falar com quem? Eu falava, quero falar com Jesus. Ele dizia, é com ele mesmo que você está falando. E ali ele dizia para mim, ele falava para mim e mostrava um livro e dizia assim para mim, eu já sei, já estava sabendo já que você tinha ido lá, naquele lugar que você foi. Falei, por que o senhor sabe? Ele, porque eu já sei desde quando você me pediu para mostrar a verdade, o certo e a verdade. Eu falei, o senhor já sabe? E aí ele me respondia, olha, eu conheço o homem, aleluia, glória a Deus. Eu conheço o homem e a mulher, em ter por o fio de cabelo, aleluia. Ele dizia para mim, eu falava, o senhor conhece? Conheço. Mas eu tentava ver se eu olhava, conseguia ver a face dele, não via, só via de certo meio para baixo. Mas o fogo era tão forte que minhas vistas chegavam a tremer. E ali eu dizia para o Senhor, Senhor, é o Senhor mesmo que eu estou falando? Ele dizia, é com esta pessoa que você tem fé e chama por ele todos os dias. E ali ele dizia para mim, você quer ver o que você me pede? Foi lá e pegou aquele livro, aquela zuma de livro, aquele livro que o Senhor me mostrou, nem compara. Muito, muito mais bonito do que o livro lá do inferno. Aquele livro do Senhor Jesus Cristo estava uma página toda alvinha e brilhando. E ali ele passava o nome. Ali cada uma página daquela que ele passava, ele dizia, aqui o nome de fulano e fulano e fulano e fulano e fulana. E dizia, vai passando, vai falando, vai passando e vai falando. E ali ele dizia que por ali, por aquele nome de quem estava ali, escrito naquele livro, ele dizia para mim que ali ele estava sabendo quem fazia a vontade dele em verdade e quem não fazia. Tudo ele ia, ele via. Glória a Deus, aleluia. E ali eu perguntei para ele, eu falei, e meu nome está aí também nesse livro? Ele dizia assim para mim, tá, quer ver? Ele passava a página ali e me mostrava. E realmente lá, naquela hora eu via o meu nome naquele livro. Aleluia. Eu dizia para ele, Senhor, este é o livro da vida? Ele dizia, é sim, o livro da vida. Aleluia. Falei, Senhor, aleluia, e como é que eu posso fazer? Que eu quero ver mais as coisas do Senhor. Ele dizia, não se aveste, porque você vai ver já. E ali ele passava o nome por nome de pastor e pastor. Aí eu dizia, ele falou, olha, o anjo vai levar você até lá, e realmente vai voltar e ter a minha aqui de novo. E ali ele chamava pelo anjo. Quando ele me chamava pelo anjo, que quando eu virava para trás, os anjos já estavam pegados comigo, e me saía mostrando as coisas, as maravilhas. Lá eu vi muitas coisas bonitas, meus irmãos. Que quando aquele anjo saiu comigo por ali, eu vi jardim tão maravilhoso, um jardim bonito, cada umas flores bonitas, que aqui na terra não tem um jardim daquele para se comparar. Um jardim lindo, tão bonito. E ali eu chegava e falava para o anjo. Quando eu falava para o anjo, eu dizia assim, onde é esse jardim? Ele dizia assim, o jardim daquele homem que você teve conversando. E ali nós passávamos por dentro daquele jardim, ele me mostrava, levando em canto, levando em outro. Quando chegou lá na frente, eu via aquele rio da água toda alvinha, aquele rio com aquela água alvinha. E ali eu via via por os olhos da fé, eu via aqueles pombos avoando. E eu dizia assim para eles, olha que água bonita. Aí ele dizia para mim, você sabe que rio é aquele? Eu falei, sim. Será que é o que eu pensei de falar aqui? Ele dizia assim, fale. Falei, é o Rio do Jordão? Ele falou, bem que vocês sabem, que é ali que é o Rio do Jordão. Eu falei, glória a Deus. E aqueles pombos começavam a flutuar, voando ali. Eu dizia, aqueles pombos. Ele dizia, aqueles pombos é o Espírito Santo do Senhor. Eu dizia, o Espírito Santo do Senhor, ele dizia, o Espírito Santo do Senhor, aqueles pombos. Aleluia. E ali, por a misericórdia de Deus, glória a Deus, que eu vi aquilo ali, aleluia, aqueles pombos voando,
vai ele andando comigo pro lado do rio. Quando eu via lá, já via tava aquele coral todo de mulher, vestido, aqueles vestimentos de mulher. Tava aquelas mulheres como fica no circo de oração, cantando aqueles louvor, aqueles corinhos bonitos. Estavam essas mulheres, vinham de lá para cá, no Rio de Jordão, cantando aquele hino bonito, maravilhoso. E eu dizia, e aquelas mulheres? Ele falava para o anjo assim, aquilo ali que você está vendo, ali é as ovelhas do nosso Senhor. Eu dizia, as ovelhas do Senhor. Eu dizia, essas ovelhas é o que partiu do mundo para Jesus. Este daí estão salvos. Eu chegava em Terruíra, ele me mostrava, eu conhecia. Algumas irmãs eu pude ver, e as que eu não conhecia, vi lá também. As irmãs, muitos irmãos, nessa beira do rio. Me mostrou coisas maravilhosas, meus irmãos. Eu vi ali naquele lugar. Deles me mostrou todinho ali, eles voltou comigo e tornou voltar e mostrou. Quando ele chegou cá, ele voltou e me mostrou 2 tanques. Ele dizia assim, este tanque, ele falava aqui, olha, este tanque aqui você vai ver a pouco instante, você vai ver essa água, eu vi a água azulzinha, que a gente via, eu olhando, eu mesmo via lá no fundo, lá no poço do tanque. E o outro, todos os 2 alvinhos, via do mesmo jeito. Ele dizia, olha, esse tanque aqui é o que vai dar o sinal, que realmente vai ficar na glória. E o que não vai ficar aqui, você vai ver o sinal também, que vai voltar para lá da onde você veio. Falei, louvado seja Deus. E ali eu dizia para o anjo, você vai ver a pouco instante. Aí ele me mostrava o tanque e nós saía. Quando nós chegamos lá, o mesmo que eu vi lá, que o demônio me mostrou lá no inferno, cá o anjo viu, me mostrou também. Só que o tanque de lá do inferno é o feio, terrível. E o de cá, o tanque do Senhor, um tanque muito bonito, maravilhoso. Aí quando nós chegamos lá, ele virou e falou para mim, você vai ver agora quem é o cristão que serve ao Senhor. Que quando eu fiquei em pé, um ficou junto de mim, o outro chamou multidão. Lá vem aquele multidão de cristãos. Lá vem homem, mulher, pastores. E nesse meio, eu praticamente ouvi o Valdomiro novamente lá e todos que eu vi lá, eu vi cá também. E na hora que chamou, que juntou aquele multidão, eu perguntei para o anjo, o que ele está juntando? Ele disse assim, olha, esse dali vai ser muito chamado. E pouco vai ser escolhido. Você vai ver agora. E ali chamou todo mundo e botou na fila. Naquela fila, está uma fila tão grande, fila de homem e fila de mulher. E ali botou naquela fila e deu um vestimento, aquele veste bonito, cada um. Aquele veste que dá para aquela pessoa, aquele veste alvinho, só vendo, alvinho branquinho. E ali na hora que chamava no tanque, aí já tinha um anjo e dizia,